Olá, seja bem-vindo ao nosso boletim. Hoje você vai conferir a programação natalina aqui do Santuário de Nossa Senhora da Piedade. E ainda, em detalhes, vamos mostrar todo o processo de criação e construção da Via Sacra, aqui também da Casa da Padroeira do Estado de Minas Gerais. Tudo isso, a partir de agora, já estamos no ar. A gente começa o nosso programa de hoje falando sobre a programação natalina aqui do Santuário de Nossa Senhora da Piedade. Os corais que estiveram aqui emocionaram o público. Veja só. Durante o segundo domingo do Advento, 2 corais mineiros abriram a programação natalina do Santuário de Nossa Senhora da Piedade. O primeiro a se apresentar foi o grupo Tom Maior, da cidade de Mariana, formado por 42 jovens. O coral existe há 10 anos e essa foi a primeira apresentação do grupo no Santuário da Padroeira do Estado. O mais difícil foi conter a emoção de estar nesse santuário, porque a gente quase que perde a concentração por estar num lugar tão mágico, tão santo, tão bonito. Foi fantástico. Atentos ao comando do regente e com o repertório natalino, os jovens do coral Tom Maior encantaram o público. A música tem sempre relação com Deus, né? Ela toca independente da forma, da língua, né? Da região. É uma coisa que toca a alma da gente, né? E quando todos achavam que as apresentações já haviam acabado, foi a vez do coral Musicanto assumir o comando. O coral foi criado há 19 anos e trouxe um repertório eclético com músicas em italiano, inglês, português e latim. O coral Musicanto é da cidade de Contagem e essa é a 5ª vez que se apresenta no Santuário de Nossa Senhora da Piedade. Além de estarmos nesta antiga ermida, hoje basílica, né? E também encontramos com outro coral, lá de Mariana, Tom Maior. Este ano o grupo trouxe um integrante que esbanjou sensibilidade na interpretação do compositor e pianista polonês Chopin. Douglas foi um achado nosso em Contagem. Ele, uma soprano irani, o conheceu e trouxe para o coral Musicanto. Tem mais ou menos 2, 3 anos que ele se faz presente ao coro. E o Douglas veio e nos acrescenta muito com o piano dele, muito bacana. Nós gostamos muito dele e ele é um excelente pianista. Assistimos à apresentação do coral Musicanto da cidade de Contagem, onde o pianista é portador da deficiência visual e a forma que ele toca, a forma que ele se deixa levar, eu tenho para mim que com os olhos da alma que ele vê mais do que qualquer um de nós. E se você aí de casa também se emocionou com as apresentações, aí vai um convite. Nessa oportunidade a gente deixa o convite para que todos aqueles que agora nos assistem, sobretudo pela nossa TV Horizonte, a TV da Padroeira de Minas, que possam fazer a experiência de estar aqui conosco no santuário, a experiência de estar dentro da Basílica da Mãe Senhora da Piedade, padroeira do nosso estado de Minas Gerais, e naturalmente sendo agraciados, blindados pelas apresentações culturais que os ofertaremos com a mesma gratuidade que Deus tem para com cada um de nós. Agora chegou o momento de conhecer alguns espaços especiais aqui no Santuário de Nossa Senhora da Piedade. A gente mostra com detalhes, com exclusividade, todo o processo de criação desses espaços, como a Via Sacra e este que nós estamos neste momento, que é a Arena da Amizade. Confira na reportagem.
O ano de 2000 foi um período de grandes mudanças na estrutura do Santuário de Nossa Senhora da Piedade. E a família Schmidt contribuiu para a criação de alguns espaços que foram incorporados ao complexo da Casa da Padroeira do Estado de Minas Gerais. Ainda durante a administração do Frei Rosário e a pedido do Padre Virgílio, a arquiteta Ana Schmidt criou o projeto que hoje ficou conhecido como a Arena da Amizade. Foi ideia do Padre Virgílio, né, de se fazer um espaço para manifestações ao ar livre, né, e um pouco assim, retomando coisas que ele é italiano, né, então que ele tem isso presente em vários lugares, na Itália e tudo, e é uma coisa de tradição, né. A gente fez um trabalho quase que no chão, né, a gente fez uns croquis, mas o projeto mesmo nasceu ali no meio das pedras. Ana também participou da criação de alguns elementos da Igreja das Romarias, hoje Basílica Estadual de Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas Gerais. Quando eu comecei a frequentar a Serra, ali já estava feito o projeto, a grande obra, né? Mas, por exemplo, o piso estava em concreto, né? Um cimento pobre, já tinham sido feitos os azulejos, mas ainda faltava muita coisa. Então foi feito o piso, então a batalha de conseguir madeira, como instalar, como que isso ia amenizar e melhorar a questão da acústica também, né? Os próprios bancos, né? A gente ajudou um pouco assim a discutir esses conceitos para essas questões, né? E teve também uma demanda do Frei que foi revestir aquele altar que estava lá com uma chapa de aço, inox, para poder ter alguns elementos, né, da igreja. E eu fiz esse desenho para ele com os dizeres, né, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, com as letras que representam isso em grego, né? E fizemos esse desenho que foi depois executado por um artesão lá de Caeté. De uma forma simultânea à execução dos projetos, Paulo, artista plástico e irmão de Ana, assinou no Santuário da Mãe Piedade uma de suas poucas obras religiosas. A ele foi pedido a criação de uma via sacra. A intenção era de criar uma via sacra que pontuasse essa subida para que as pessoas pudessem meditar, fazer suas orações ao longo desse percurso. Assim se deu início, né, a esse processo, assim, o que fazer, como fazer, e, enfim, que soluções encontrar. Depois de um período de estudo, foi o momento de fazer a impressão dos painéis. Eu comecei a pensar, e isso também é uma questão que percorre meu trabalho ao longo do tempo, a questão da citação, né, que é buscar noutras produções, noutros artistas, uma produção prévia para dar um passo adiante. Comecei a trabalhar essa questão, assim, aí vem outros dados, assim, a questão da imagem colocada num espaço aberto, né? Isso me remete à publicidade, a narração de um evento que é de extrema importância, assim. Foram surgindo ideias que culminou, né, nesse resultado, assim, de trabalhar com as imagens com um recorte diferente, um enquadramento diferente daquele original, né, muitas vezes focando, assim, ignorando, cortando partes das figuras numa composição menos ortodoxa e dando atenção para um momento de maior tensão dentro daquela cena. Usar a retícula, que é uma coisa que povoou os jornais durante muito tempo, né, na reprodução das imagens, em termos do uso do clichê. Os pontos em tons sépia vão formando as estações da história da crucificação de Jesus. Atualmente, a Via Sacra do Santuário reúne milhares de fiéis em momentos de oração.
O Boletim dos Devotos da Piedade está terminando. Foi um prazer ter a sua companhia. E não esqueça que você pode rever as matérias exibidas no nosso programa pelo site da TV Horizonte, é o www.tvhorizonte.com.br. Um forte abraço e a gente volta a se encontrar na quinta-feira a partir de 7h30 da manhã. Tchau!